Ma você deve estar se perguntando como é possível tornar uma clínica odontológica uma referência no mercado com tecnologia de ponta, né? E eliminar os pacientes, o retorno de pacientes por ajustes oclusais inadequados. Então, vamos escutar alguns dos colegas o que eles estão comentando. Vamos começar do primeiro, que é o doutor Paulo Roberto Gutierrez. Na hora que você começa a entender esses dados, começa a entender que nem todo paciente de DTM ele tem uma disfunção muscular, mas todo aquele que tem a disfunção muscular, ele precisa de uma atenção diferenciada em relação àquilo, você começa a tratar o teu paciente de maneira e começa a ter o sucesso desse paciente. Consequência, indicação em cima de indicação. E aí eu saí daquela reestruturação de onde estou para onde vou e consegui um up num consultório em pouquíssimo tempo e me estabilizar conceitualmente dentro da cidade em Blumenau como referência em disfunção. E eu recebo hoje muita indicação, mas muita indicação, não só de colegas dentistas, ortodontistas, me mandam bastante, mas de neurologista, de otorrinolaringologista, de outros profissionais da área médica que entendem a importância desse tratamento e a seriedade com que a gente trabalha em cima do diagnóstico do paciente, e não simplesmente vendendo plaquinha, que é o que a maioria acaba fazendo, né? Escutem também o que fala o Dr. Rafael Junqueira. Você acha que ter essas tecnologias impacta em virar referência no mercado local? Impacta bastante. Assim, essa pessoa já me indicou outra, né? Que já me indicou outra. Então, assim, a tecnologia, ela é fundamental, mas tem que ser, obviamente, você tem que saber usar. Porque a tecnologia não saber usar, não vai funcionar para nada. Mas isso daí influencia bastante, porque é aquilo que eu falei. Eu fui no Dr. Rafael e melhorou. Mas melhorou, o que ele fez? Olha, ele tem um negócio, um aparelho que mostra e vai te mostrando a evolução do teu caso, vai mostrando se você piorou. Se, inclusive, tive uma paciente que piorou, não está aqui esse caso, eu falei, dona fulana, eu não vou falar o nome, porque essa aqui me permitiu, a outra não pedi autorização. A senhora não usou direito. Eu falhei alguns dias, realmente. Eu falei, então, aí você tem parâmetros, inclusive, para avaliar se a paciente está colaborando na casa dela lá, né? Se realmente ela está contribuindo realmente para o tratamento. Porque muitas vezes o paciente deixa toda a carga do tratamento só para o dentista. Eu estou indo lá, estou pagando, ele tem que resolver tudo. Sendo que ele tem que contribuir para a própria melhora, né? Bom, enfim, uma reflexão muito importante do Victor Hugo Ferzelli. Assim, os pacientes pedem, eles pedem. Eu tive uma paciente agora esses dias que ela tinha muito zumbido e o zumbido, assim, a gente sabe que é um sintoma muito complexo, né? A gente pode melhorar a característica muscular, mas ele pode ter um envolvimento com ele pode ter outras fontes fora das disfunções. E a gente fez as mensurações dela com o uso da placa, porque ela tinha uma disfunção muscular também, e assim, ela achou fantástico. Das próximas vezes que ela vinha, ela sempre pedia o exame. E assim, ela falava assim, nossa, eu achei muito interessante esse exame, ninguém nunca fez, entendeu? Então a gente tem essa característica de índice de fechamento. Eu acho que não é um dado muito claro que a gente vai ter, né? Nenhum paciente vai, assim, né? Não são todos os pacientes que vão efetivamente falar, nossa, essa ferramenta é assim, assado, mas a gente sabe que na percepção do paciente aumenta aquela confiança de que você foi no lugar certo, que você tem uma ferramenta especializada para avaliação. O fato é o seguinte, para conseguir ter resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente do que você está fazendo, tá? O que eu vejo hoje nas conversas diárias que tenho com cirurgiões dentistas é que o trabalho ainda está muito baseado na estética, em deixar o paciente bonito, perfeitamente, com estética perfeita, tá? Mas sem objetividade na parte funcional.
Agora, eu quero compartilhar com você uma situação que o Dr. Marcus Landgraf mostrou para nós, tá? Acredito que seja uma situação que acontece diariamente com vocês também. Então, prestem muita atenção no que vai comentar agora o Marcus Landgraf, porque tem tudo a ver com o futuro da odontologia, com o que a odontologia está vivendo hoje, tá? Então, aqui vamos escutar o Dr. Marcus Landgraf. E o problema que a gente tem visto de maneira recorrente é isso. Imagina que uma paciente que fez um trabalho há 6, 7 meses atrás e a gente remove todo o trabalho que foi feito na paciente e é isso que a gente encontra, né? É isso que a gente encontra. Infelizmente, isso tem acontecido muito no dia a dia hoje da nossa clínica, mesmo que a gente se utilize hoje do Light Touch, o laser para remoção desses laminados cerâmicos, sem destruir mais a estrutura dental desse paciente, mas o dano já foi feito, né? Como a gente pôde ver naquela imagem, né? Superior a mesma coisa, preparos muito invasivos. Não se pensou em conceitos da bioemulação, da biomimética, em preservar estruturas intactas do dente, destruiu o esmalte, invadiu a junção amelo-dentinária, o que é muito preocupante isso hoje, esse tipo de preparo, né? Mas é o que a gente encontrou após a remoção da reabilitação dela. Vamos, então, readequar esses preparos e vamos partir para uma nova reabilitação dela. Bom, pessoal, vocês viram, né? Situação crítica, chega para o Dr. Marcus, uma paciente assim, é aí onde mora o perigo, pois 90% da dor tem origem muscular, como também fraturas recidivas e alguns casos de DTM. E se você não focar na análise da oclusão, ajustando e equilibrando a boca do paciente, ele vai sim voltar reclamando e precisando de novos ajustes ou de novos retrabalhos, tá? Ou, eventualmente, até mesmo sumir e ir para um outro colega, como aconteceu aqui com o Dr. Marcos, né? Ele recebeu uma colega, uma paciente que era de um colega. E isso, é claro, acaba impactando diretamente nos lucros da clínica, pois você mesmo vai fazer horas de ajustes, de retrabalhos, horas que você poderia estar atendendo novos pacientes ou até mesmo aproveitando, curtindo estas horas com a sua família, com o seu lazer, fazendo esporte, fazendo estudo, fazendo atividade que você gostaria de utilizar ao invés de fazer retrabalhos. Bom, mas você deve estar se perguntando, quem sou eu para estar falando com você sobre oclusão dental? E por que eu estou falando disso? Perfeito, deixe-me apresentar, então. Meu nome é Christian Zanipone, tá? Pelo sotaque, vocês devem já ter percebido que eu sou italiano. Moro 10 anos no Brasil, pois minha esposa e meus filhos nasceram aqui no Brasil, né? Minha esposa é brasileira, a minha esposa Roberta. Há 8 anos atrás, com a Roberta, fundamos a Kinetec, uma empresa especializada em equipamentos de avaliação biomecânica trazidos da Itália. Sempre focamos mais na parte de fisioterapia e ortopedia, que historicamente são áreas muito desenvolvidas na avaliação biomecânica. Neste período, já instalei centenas de equipamentos no Brasil, beneficiando milhares de pacientes e ainda ajudei diversos profissionais que estão aplicando avaliações quantitativas, melhorando os resultados dos seus tratamentos. Frequentemente sou chamado, convidado, né, a dar palestras em eventos para universidades ou em hospitais. Então, no 2015, né, o fabricante italiano, que eu tenho parceria desde o começo da Kinetec, lançou um equipamento voltado para a oclusão dental específico para cirurgiões dentistas. Mas, sendo que nós, né, a gente, né, a Kinetec, estava acostumada ao mercado de fisioterapia e ortopedia, né, sempre tivemos muito medo em entrar na área da odontologia, sendo pouco familiar e ainda mais sabendo, né, a capacidade e o profissionalismo que tem no Brasil na parte da odontologia. Mas as coisas foram evoluindo muito na Europa, a análise digital da oclusão começou a ficar cada vez mais difusa, vocês viram lá na mapa quanto a Europa está congestionada, né? E mais requisitas até nas clínicas de odontologia. Assim, em 2020, em meio à pandemia,
e com um aumento de casos de fratura, desgastes causados pelos bruxismos, né, e de várias problemáticas que viram para a crise de ansiedade e estresse, né, que impactaram, né, os cirurgiões, os pacientes dos cirurgiões dentistas, né, começamos a receber dezenas de pedidos de cirurgiões dentistas brasileiros interessados, né, nesta avaliação para dar um serviço diferenciado aos pacientes. Então, depois de muito relutar, eu finalmente cheguei neste entendimento. Estudei mais a fundo sobre o método, né, para análise da oclusão, que nós vamos apresentar para vocês esta semana, porque eu sei que muitos cirurgiões dentistas, assim como vocês, sofrem quando dão o seu melhor para fazer um tratamento perfeito, mas por algum motivo, né, o paciente volta diversas vezes para realizar ajustes e isto acaba sendo desgastante, tanto para o profissional quanto para o paciente. Eu tenho a solução que pode ajudar você a eliminar totalmente este problema da sua clínica. Então, vamos lá, vamos ver do que eu estou falando agora, tá? Então, primeira premissa. Vamos disponibilizar um certificado de participação da Semana da Oclusão Funcional, tá? Então, como vocês podem receber este certificado? Acompanhem todas as aulas. No final das últimas aulas, nós vamos disponibilizar um link. Vocês podem acessar, preenchendo um formulário e realizando um exame. Depois nós enviaremos o certificado de participação para você. Então, fique bem ligado, acompanhem bem o conteúdo que nós vamos disponibilizar ao longo desta semana, porque no final, para ter o certificado, você vai ter que passar para um exame, tá? Então, agora, vamos dar continuidade. Hoje, a nossa primeira parte, né, vai falar de força e equilíbrio. Seja referência no mercado com tecnologia de ponta, eliminando o retorno de pacientes por ajustes oclusais inadequados. E aí, primeira coisa, nós temos que entender as forças e os equilíbrios. Os cirurgiões dentistas, para ter um tratamento de sucesso, precisam de duas etapas iniciais extremamente importantes. A primeira é um bom diagnóstico, entender a etimologia do paciente, entender as problemáticas dos pacientes, né, entrar nas causas que estão gerando o problema para o paciente e depois um bom planejamento, né? Com um bom planejamento, a gente consegue ter um resultado eficiente e eficaz para o nosso paciente. Hoje temos sorte, porque o diagnóstico hoje é facilitado da muita tecnologia que teve um avanço incrível. Tomografia tridimensional, escaneamento 3D, panorâmicas, né? Quem trabalha também com ressonância magnética para investigar melhor a parte articular. Então, hoje temos realmente a possibilidade de fazer um diagnóstico extremamente acurado sobre as estruturas. E aí, afinal das contas, o cirurgião dentista faz todo o seu planejamento, prepara bem o paciente, mas acaba sempre que ter que encarar uma passagem com o nosso caro amigo papel carbono. Inevitável. Então, o papel carbono é um instrumento do dia a dia, um instrumento fundamental, um instrumento prático, econômico, né, essencial na vida do dia a dia do cirurgião dentista, somente que um colega, o Dr. Kersten, fez uma pesquisa para entender melhor a acurácia da interpretação dos contatos realizados com a avaliação realizada com papel carbono. O objetivo desta pesquisa era justamente entender a capacidade, a confiabilidade, a acurácia de identificar as forças nos pontos de contatos marcados para papel carbono. E aí ele acabou enviando para 295 dentistas
com também dividindo as categorias, que tinha mais experiência, que tinha mais estudo, que tinha, né, dividiu para várias categorias, né, e enviou para estes colegas 6 fotos, né, de contatos marcados com papel carbono para identificar os pontos com mais força e menos força. Agora, eu quero mostrar as fotos para vocês e também quero fazer com vocês uma pequena reflexão. Olhem só as fotos. Ele mandou as fotos de contatos que ele tinha avaliado também com um sistema de avaliação de pressão de contatos oclusais. E aí ele mandou somente as fotos para ver se os colegas estavam entendendo os pontos com mais força e menos força. Eu quero chamar a atenção de vocês nesta foto de baixo central. O ponto que estava recebendo mais força era este ponto bem pequenino aqui, e o ponto que estava recebendo menos força era este ponto maior. Complicado entender este aspecto, né? Sem uma medida, sem um parâmetro, sem nada que facilitasse esta visão. E aí, qual é que foi o resultado desta pesquisa, né? O que os 295 cirurgiões dentistas responderam nestas fotos? Bom, o resultado não foi muito bom, porque somente uma foto e meia foi média identificado os pontos. Então, de 6 fotos, 5 praticamente os colegas não tiveram entendimento dos pontos com mais força. A conclusão do estudo trouxe que a interpretação é ineficiente, né, para determinar os pontos com mais força e menos força. Ele chega a comentar, o Dr. Kesten, né, que os clínicos não são aptos, né, não têm a capacidade e a confiabilidade de diferenciar os pontos com mais força ou menos força somente com papel carbono. Ele coloca também uma opinião bastante forte aqui, falando que o método convencional de papel carbono não é o método que deveria ser substituído para uma mensuração objetiva. Ok, claro, o papel carbono não tem este escopo. O papel carbono tem que mostrar para a gente os contatos. Eu concordo plenamente com o que você está comentando agora, tá? Mas quando eu vi aquelas fotos lá, eu fiquei pensando outras coisas. Surgiram um monte de dúvidas para mim, né, quando eu vi a primeira vez. Que dúvidas surgiram na minha cabeça? É preciso desgastar realmente aqueles pontos? Será que não vale a pena fazer acréscimos? Como é que estava a dimensão vertical daquele paciente ali? Como é que mastiga este paciente? Essas são as perguntas que começaram na minha cabeça, mas imagino que vocês devem ter bem mais perguntas que ficam suspensas só olhando os contatos com papel carbono, né? Ou uma medida de força, né? Muitas perguntas que ficam balanceando na nossa cabeça. Então, sobre esta questão, hoje em dia, na época dos dados, temos que pensar a uma afirmação feita é um engenheiro de dados, né? O Edward Deming. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então, sem dados, é difícil que a nossa opinião tenha força. É difícil, sem dados, sem fatos, poder comprovar as nossas teorias, certo? E aí, tem mais um detalhe extremamente importante sobre isso. Dentes e articulação são 2 elementos que participam de uma função vital importantíssima, que é a mastigação, que envolve também a oclusão, né? Uma função vital. Sobre esta função, nós temos também um terceiro elemento. Um elemento que tem uma força brutal. O que é este elemento? São os músculos. É aqui que vem uma coisa bem importante. Neste triângulo,
dentes, músculos e articulação. Quem manda, que tem força, são só eles, os músculos. Eles mandam a articulação se movimentar, eles mandam os dentes a triturar alimentos, eles mandam neste triângulo. E, infelizmente, eles são também elemento de problemas. Ele pode criar fraturas, ele pode criar recidivas, ele pode estar envolvidos na parte de DTM, bruxismo, cefaleia, problemas cervicais e posturais. Então, os músculos como elemento que pode criar uma série de problemas. Somente que, como é que medimos, como é que avaliamos esta parte? É aí que entra, né, a questão de força, né, força gerada dos músculos e associado a estas forças, logicamente, tem sempre que ter o quê? Equilíbrio. Quando temos as forças em equilíbrio, aí a gente tem durabilidade, estabilidade, tem confiabilidade, certo? Mas se não temos medidas, se não temos dados, o que vamos fazer? Aí entra a ciência a ajudar a gente, né? Galileu Galilei falou, mede o que é mensurável e torna mensurável o que não o é. E aí que vem a jogada. Um grupo de cirurgiões dentistas e engenheiros se juntaram para pesquisar melhor os músculos e encontraram uma maneira de medir, finalmente, o que eles estavam fazendo. Começa um trabalho de pesquisa muito intenso na década 90 para encontrar uma maneira de ter uma medição acurada e precisa sobre o trabalho muscular durante a oclusão e a mastigação. E, no ano 2000, finalmente, depois de vários anos de pesquisa, a gente tem uma literatura que nos traz 6 indicadores numéricos que apresentam este equilíbrio. Então, na época, eles utilizavam uma instrumentação extremamente complexa para a clínica, né? Uma instrumentação usada em laboratórios, né? Com fios, uma complexidade, que deixou este dado extremamente utilizado em pesquisas. E aí, o que é este dado, né, que ele está trazendo? Vamos começar a abrir um pouquinho a literatura que a gente tem como baseamento sobre esta medição. Ferrari e Sforza, no período de 92 e 94, estudaram bastante a biomecânica articular, envolvida com a parte muscular, e aí partimos de uma base simples, né? A mandíbula é comparável a uma alavanca de terceiro tipo. Como todas as alavancas, ela tem os seus fulcros. Na verdade, é a única articulação que tem esta condição um pouco diferente de ter 2 fulcros, né? Os 2 côndilos. E tem uma característica biomecânica extremamente curiosa. Ela tem 2 centros de gravidade oclusal. Um centro de gravidade oclusal colocado entre o primeiro e o segundo molar, e um centro de gravidade oclusal mais anterior colocado entre o canino e o primeiro premolar. Os 2 criam 2 braços de alavancas diferentes. No 1999, a Chiarella Sforza realiza uma pesquisa extremamente interessante, colocando uma interferência no primeiro premolar direito e conferindo que esta interferência acabava disparando a contração do músculo temporal anterior. E aí, continuando as pesquisas, viram que as interferências posteriores na região molar acabavam aumentando depois a contração e o trabalho muscular dos masseteres. Então, feitas estas primeiras descobertas, continuaram a investigar ao ponto de encontrar depois uma relação muito boa entre a interferência, trabalho muscular e movimentação do tabulado oclusal, que foi explanada nesta literatura aqui do ano 2000, que já tinha mencionado antes. É da lá que a gente tem a mudança, a medida que nos permite hoje entender as forças e os equilíbrios entre dentes, músculos e tabulado oclusal, com 6 indicadores numéricos que hoje, de maneira muito rápida
e intuitiva, conseguimos ter uma informação visível também da passar para o nosso paciente para ele entender eventuais problemáticas e engajar ele dentro do tratamento com dados objetivos. E aqui muda o jogo. Por que muda o jogo? Porque, como fala o Peter Drucker, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, hoje nós temos a medida e nós podemos melhorar ela.